Olha o turismo aqui, mais uma viagem pela Amazônia, desta feita entre Manaus e Santarém. Esse aqui é o Porto Rodway e eu vou mostrar para vocês, detalhe por detalhe, de uma manhã, inclusive. Quero muito registrar essa manhã, dia 5 de setembro de 2023. Você pode ver que o céu está meio que... Já tem um ângulo que eu vou mostrar mais para já, meio esfumaçado. Uma época de muita fumaça, muitas queimadas na Amazônia, porque o verão de 2023 foi algo extraordinário. Muita fumaça, muito calor e, na sequência, o rio acabou baixando muito. O Rio Negro baixou muito e uma estiagem assim como pouco se vê, como pouco se viu. Olha só o tempo esfumaçado. Para você ter uma ideia do dia que nós saímos, um calor absurdo fazia nesse dia, mas isso não foi somente esse dia. Todos os dias, muito calor, não somente em Manaus, mas em toda a Amazônia. Já tinha passado antes por Boa Vista, passei por Presidente Figueiredo e todo mundo se queixando do calor intenso. Mas isso aconteceu, mantive contato com várias pessoas em várias cidades da Amazônia e todas elas se queixando do calor que fez. Mas a movimentação, registrando para vocês nos momentos que antecederam a nossa saída da embarcação, já eu vou mostrar a embarcação que nós vamos utilizar nessa viagem. Eu tenho feito muitas viagens pela Amazônia, de maneira a você entender um pouco da nossa dinâmica, como é que é a realidade na movimentação, nos deslocamentos que nós fazemos na Amazônia. E o transporte fluvial é, com certeza, o meio de transporte mais utilizado aqui na região norte, aqui na Amazônia, aqui na parte de cima do mapa do Brasil. E a nossa viagem vai acontecer no ferryboat São Bartolomeu V. E o carro, olha aqui, na esquerda, o carro aqui do turismo aqui. Nós fizemos essa aventura pela Amazônia, envolvendo 3 estados, Pará, Amazonas e Roraima. E na volta aqui, o carro já embarcado. Mas daqui a pouco você vai ver que vão entrar carros aqui, porque normalmente os passageiros procuram no último momento para entrar, mesmo os carros a serem transportados também buscam o último momento para serem embarcados. E nós chegamos antes, né, fazendo toda aquela panorâmica, dando uma observada naquilo que nós iríamos viver nas próximas horas e mostrando para vocês um pouco dessa dinâmica do Porto Rodway. Porto Rodway é uma palavra de origem inglesa, até porque essa estrutura desse porto aqui vem da época do ciclo da borracha e tinha uma importância muito grande desde aquela época e não deixou de ser agora, por exemplo. Mas essa é uma panorâmica aí mostrando para vocês um pouco do trabalho da tripulação aí, recebendo os passageiros antes da partida. Na parte de cima da embarcação, minutos depois, você já observa que mais carros foram colocados, mais gente chegando. A cidade lá ao fundo, aqui na esquerda você vê só a quantidade de engradados, uma circulação de mercadoria muito grande, não somente aqui para o oeste do Pará, mas também para o interior do Amazonas. Não é à toa que o Porto Rodway tem essa importância na circulação de mercadoria e também de passageiros. Mas assim, você vê Manaus à frente, né? Mas esse ano de 2023 foi muito sufocado pelo calor. A gente não pode deixar de registrar. Pessoal, só para você se sintonizar, o preço da passagem fica entre 130 e 150 reais. Lembrando que no período de férias escolares, final de ano, férias escolares, por exemplo, no meio do ano, os preços são majorados, é sempre isso que acontece. Mas tá aí a panorâmica, é dessa forma que nós encontramos o dia da nossa viagem. Aqui na cabine de comando, daqui a pouco vamos falar com o comandante aqui, já dando o sinal de que a embarcação vai sair. E me chamou a atenção o fato da embarcação estar bem lotada. E ele disse o seguinte: existem duas datas importantes. Uma é que nós estamos praticamente às vésperas em Santarém da festa do Saré, que acontece na terceira semana do mês de setembro, e também o feriado da Semana da Pátria, o que concorre para que a quantidade de pessoas aumente nas embarcações, aproveitando o feriado. Cabine de comando, o sinal foi dado, daqui a pouco a embarcação sai para essa viagem de cerca de
Estamos indo. Isso é sinal que a embarcação vai sair. Dildo, saindo às 11 horas, qual é a previsão de chegada de Santarém? A previsão de chegada da manhã por volta das 18 horas da tarde. Beleza, então. Bom, e a movimentação aqui ainda é grande, viu? Proa, comando chamando. Momentos iniciais da viagem, a gente saindo por volta aí de 11h20, 11h30. Eu falei para vocês aqui, para sair um pouco complicado, porque muita gente que está como vendedor ambulante deixa para depois a saída e acaba atrasando a viagem. Mas esse é o momento da nossa saída. Embarcação aqui do lado também lotada. E mais uma viagem tradicional pelo Rio da Amazônia. Vamos que vamos! E esse é um dos momentos mais, eu digo assim, mais apoteóticos da viagem, é na saída. Existe toda aquela expectativa, aquela ansiedade para que o barco logo desatraque. São 36 horas, a maior parte deles pelo Rio Amazonas. Essa parte aqui, em frente a Manaus, é o Rio Negro ainda. Então, nessa saída, né, todos os passageiros que entraram ficam naquela expectativa de fazer suas fotos, de fazer os seus registros e aproveitando o máximo desse início de viagem. Então, é um momento que eu diria único para quem curte viagem de embarcação. E aí a gente se delicia também, né, com essa saída aqui de Manaus, né? Todo mundo fazendo registro, é um negócio espetacular, um negócio bem interessante, todo mundo curte. Quem faz viagem de barco na Amazônia curte esses momentos, esses primeiros momentos da viagem, né? E tem gente já que aproveita já para dar uma relaxada, enquanto a cidade de alguma maneira vai começando a ficar para trás. Momento interessante que sempre vale o registro é quando nós deixamos as cidades, nesse caso, Manaus, a capital do estado do Amazonas. Mais uma panorâmica para vocês, aqui do outro lado. Olha só. Todo mundo aproveita para fotografar, para fazer as suas imagens. Todo mundo tem sua rede social e quer, claro, fazer os seus devidos registros. Lotado o barco, viu? Lotado. Outro momento bem interessante, e assim que a embarcação sai de Manaus, tipo 30 minutos depois de deixar o porto da cidade, é a passagem pelo encontro das águas dos Rios Negro e Solimões. O Rio Negro é aquela parte mais escura lá e o Solimões é a parte daqui mais barrenta. E as pessoas, claro, aproveitam para fazer as suas fotografias, para registrar esse momento, até porque é um fenômeno natural dos mais expressivos no ambiente amazônico e tem muito a ver com o transporte fluvial. Então, todo mundo, de alguma forma, escolhe um bom lugar para poder fazer essa apreciação desse fenômeno, que é muito interessante, que as pessoas têm sempre uma maneira de fazer o registro. Então, da cabine do comando, as pessoas até procuram também para registrar esses momentos. É o que eu fiz, por exemplo, né? Sempre tenho, para não muito vento e para não atrapalhar a gravação, eu procurei aqui a cabine de comando para fazer o registro. E depois de 8 horas de navegação, o ferryboat São Bartolomeu V se aproxima aqui do porto. Saiu agorinha uma outra embarcação, também na direção de Santarém. Saímos praticamente juntos com essa outra embarcação. E aqui o porto. Itacoatiara é a segunda população do estado do Amazonas. Tem 103.600 habitantes. Esse lugar vive basicamente não digo, mas fortemente da agricultura e da pecuária.
movimentação aqui, certamente que vão entrar provavelmente passageiros ou não sei, porque passou ainda há pouco uma embarcação também na direção de Santarém, de repente pode ter preferido ir na outra embarcação que passou na frente. Mas o fato é, como é escala, é normal ter inclusive passageiro para descer. No momento que a embarcação faz a aproximação, existe movimentação no porto, né? Porque sempre tem os estivadores, sempre tem taxistas à espera de passageiros para movimentar a renda. Essas escalas aqui são muito importantes para a economia desses municípios, dessas cidades. Essa movimentação aqui é muito peculiar. As pessoas que se movimentam, mais vendedor chegando para fazer a sua oferta. Isso aqui é tradição. Isso aqui é tradição nas margens dos rios da Amazônia. E a gente vai deixando o porto da cidade de Itacoatiara. A noite que já iniciou. São agora o que? 19, um pouco mais de 19h30. Vai começar a dormida para muita gente, enquanto a viagem prossegue no ferryboat São Bartolomeu V, pelas águas do rio Amazonas. O pessoal já se prepara aqui para dormir. Olha aí, barco lotado. E por volta de 5h30, 5h20 da manhã, chega aqui no porto de Parintins, que é daquelas escalas, como eu falei para vocês, tradicionais, né? Hoje bem cedo, dá para ver que existem aqui outros barcos já atracados de outras localidades, né? E o movimento, para variar, é do jeito que a gente imagina, né? Tem aqui um barco grande aqui, que faz também Santarém, o Golfinho do Mar, que faz Santarém, Manaus. E nesse momento a gente se aproxima aqui para atracação. Daqui a pouco você vai ver já a atuação dos vendedores ambulantes aqui, que é uma tradição. Aqui é o seguinte, aqui é passageiro que sai e passageiro que vai entrar. Dá para perceber que tem passageiro aí se preparando para subir aqui no ferryboat. E os ambulantes se aproximam aí, oferecendo especialmente queijo. Olha aí, queijo coalho e queijo manteiga. Olha aí, tem muito passageiro, bagagem para subir. Queijo, coalho, manteiga, hein? Ó o queijo, hein? Queijo, patrão. Olha o queijo. Aqui, ó. Olha o queijo do mundo aí, ó. Tá quanto? É 10 de 20. 10 de 20. Vai. Queijo que ganhou o concurso pelo Horizonte, patrão. É aqui, ó. De 10, de 20. Melhor queijo, ó. Melhor queijo do mundo, hein? De coalho. Paga 5, só paga 5. Olha o queijo de coalho, manteiga, hein? Queijo de coalho, manteiga, hein? Bolo de macaxeira, bolo de macaxeira.
depois de sair de Parintins, eu resolvi fazer a apresentação do barco para vocês. Normalmente eu começo sempre que inicia a viagem, só que dessa vez por duas razões. Primeiro, que é difícil gravar nos portos em razão das músicas que são muito altas. O som é muito alto e não dá problema de direito autoral, então eu não pude gravar os detalhes da embarcação saindo de Manaus. Isso é um motivo. O outro motivo é o calor que faz nessa época do ano aqui. Ontem à tarde, por exemplo, o dia à tarde estava insuportável, muito calor. Por essa razão, ao sair de Parintins, eu me sinto mais à vontade para fazer a apresentação da embarcação e vou começar pelo primeiro convés. Bom, deixa eu mostrar para vocês o primeiro convés. O primeiro convés, esse aqui, é mais da administração da empresa. Aqui, por exemplo, lá atrás a cozinha da tripulação. Aqui tem muitos coletes na parte de cima da embarcação. E também nessa parte, ela é mais destinada a cargas. Por exemplo, aqui tem um monte de motos que estão sendo transportadas certamente para as revendas. Eu imagino de Santarém. Uma informação muito importante que sempre me pergunto: quanto custa para transportar um carro desse? Olha, uma caminhonete como essa que está aqui na frente, ela custa de 800 a R$1.000. E um carro menor como esse aqui vai de 700 a R$800. Só tem um detalhe: no período de alta temporada, por exemplo, nas férias escolares, aqui mais tem mais veículos por aqui. No período de alta temporada, como férias escolares, como dezembro, Réveillon, as grandes festas, o carro pequeno vai para R$1.000 e a caminhonete vai para R$1.500. Então, eu acredito já ter dado a informação sobre preço de automóvel, que é muito procurado, as pessoas perguntam muito. Eu me movimento aqui de maneira a mostrar um pouco da distribuição da carga. E deixo também mostrar onde é que ficou o carro do turismo aqui. Deixa eu aqui. Beleza? Então assim, eu já informei para vocês outra coisa aqui, que é em relação aos camarotes. Esses camarotes aqui também são, desse primeiro convés, são quase todos eles da tripulação. O camarote vai de R$800, quarto para 2 pessoas, e R$1.000 para... Deixa eu fazer uma correção aqui. Os camarotes vão de R$800, de 800 a 1.000 para 2 pessoas. E para 3 pessoas vai de R$1.200 a R$1.500. Tudo é uma questão de negociação, né? Especialmente levando-se em consideração a época do ano. Nunca esquecer que no primeiro convés tem a enfermaria. Caso alguma pessoa passe mal, ela pode recorrer à enfermaria da embarcação. Esse aqui é o primeiro convés. Vou mostrar para vocês agora o segundo convés. Deixa eu subir aqui as escadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma visão aqui da frente. Já um pouco mais acima, um pouco mais... Dá para observar aqui os carros colocados aqui. Aqui também tem camarote. Tem pelo menos 6 aqui nessa parte, né? 3 daqui, 3 do lado de lá. E olha só, aqui, por exemplo, tem central de ar-condicionado. E como vocês podem observar, tá cheia a embarcação, né? Isso aqui, já falei para vocês no começo do vídeo, em razão da Semana da Pátria. Pode ser um dos motivos dessa procura bastante nesse período do ano. Deixa eu mostrar mais aqui para frente. Aqui tem a parte aqui dos banheiros. Vou só aqui. Banheiro masculino para cá.
de banheiro feminino para essa outra parte aqui. O banheiro feminino aqui tem água para as pessoas se servirem. Tem na frente aqui uma saída de emergência. Uma saída de emergência. Esse aqui é basicamente o segundo convés. Vou mostrar para vocês agora o terceiro e o quarto convés, que é uma área de recreação, na verdade, né? Eu fiz o circuito completo aqui no segundo, mostrando aqui. Começamos nas suítes e terminamos nas suítes. Como eu já havia mostrado no começo do vídeo, essa aqui é a cabine de comando no terceiro convés. Olha o solzão, olha que maravilha. Nós estamos entre Parintins e Juruti. Segundo o comandante, qual é o seu nome, comandante? Nildo, são 655 passageiros a capacidade dessa embarcação do São Bartolomeu V. Bom, e essa que eu mostrei aqui na parte de baixo tem um sistema de ar-condicionado. Esse aqui é diferente, um pouco mais em cima não é dotado de sistema de ar. Mas também, depois que o barco sai e começa a navegação, nem é preciso, porque a ventilação realmente é muito grande. Por exemplo, ontem à noite fez um friozão daquele de você se embrulhar todo, né? Então, mas como eu falei para vocês, durante o dia o calor esteve insuportável. Mas diferente. Agora pela manhã, por exemplo, é um dia muito agradável. Olha ali, pessoal. Ali os bebedouros, né? Bebedouros. Aqui, né? Banheiro. Vou mostrar um que está aberto aqui. Isso aqui é a parte de trás, né? Mais lavabo aqui. Para as pessoas virem escovar os seus dentes em qualquer momento, não tem nenhuma dificuldade. Em qualquer momento elas podem escovar o dente, fazendo um circuito completo. Um circuito completo aqui no terceiro convés. Para cá, para a direita, o solzão que arde muito forte. Lotado, né? A embarcação está completamente tomada de passageiros. Acho até que ficou passageiro para trás. Eu vi perfeitamente que no início da viagem o comandante disse: olha, não deixa entrar mais ninguém, mas porque a capacidade já tinha esgotada. Bom, esse foi o circuito aqui no terceiro convés. Vou mostrar agora para finalizar completo. O terceiro convés, finalizando aqui, vou passar para o último, que é o quarto convés, que é a área de recreação. Agora eu estou aqui na parte mais alta da embarcação, aqui no quarto convés. Deixa eu só mostrar para vocês. Essa aqui é uma área de recreação, né? Onde está localizado o bar. Que as pessoas vêm para cá, especialmente no final da tarde, de noite, que rola uma música. E elas vêm para dar uma relaxada. E aqui, entre outras coisas, elas podem comprar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi de R$5 é para 1 hora, 2 horas? 2 horas, R$10. Olha ali. R$10. 5 horas e 25 durante 24 horas. E aqui ela serve-se um lanche, né, uma cerveja, enfim. É nessa parte aqui. Quem quiser vem para cá, tem uma mesa. As pessoas vêm para cá para dar uma relaxada. Tem banheiro, inclusive, aqui nessa parte aqui. É isso aí. Mostrei para vocês os vários andares da embarcação. E antes que você me cobre, eu não estou mostrando mais uma vez uma suíte da embarcação. É que todas elas estão ocupadas. Fica muito complicado você pedir para alguém para fazer uma abordagem, uma
levada, né? Então, eu vou mostrar para você mais uma vez a suíte da embarcação. Momento da aproximação aqui com o porto aqui de Juruti. Estou vendo aqui dois ferryboats, né? O Obidense, que deve ser de Óbidos, e o Gurupatuba, que deve ser de Monte Alegre. E aqui uma balsa tradicional aqui da região, Baleia, aqui mesmo de Juruti. E aquela movimentação tão tradicional dos estivadores, vendedores ambulantes. Como o Parintins aqui também é a mesma característica, né, de os vendedores se aproximarem, oferecerem seus produtos. Mas lá atrás também tem aquela movimentação também muito comum dos taxistas, enfim, dos carros para fazer a locomoção de passageiros que saem da embarcação. Mas a gente sabe que também movimenta muito passageiro aqui, além de carga também. Eu imagino que aqui vai sair passageiro e vai entrar da mesma maneira. Olha só, embarcação aqui na lateral, aqui cheio de gente, o que é muito normal. Um dia normal, esse transporte fluvial aqui para a Amazônia ele é intenso, tem uma importância muito grande. E não à toa, nessa quarta-feira, dia 5 de setembro, o movimento é grande. Olha só, como eu falei, os vendedores ambulantes já estão na atividade, olha só. Aquela mulher oferecendo carne de panela a R$15. A 15. Tem gente que compra. Elas têm uma fama de fazer uma comida bacana, uma comida boa. Embora daqui a pouco vai sair aqui o almoço aqui na embarcação, mas tem gente que prefere comprar dessas mulheres aqui que vendem, segundo quem compra, uma comida muito gostosa. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a imagem para vocês. Observar aqui a movimentação aqui do entorno. Muita gente. Olha só, por volta de 10h30 da manhã, no solzão, já estamos na hora do Pará, né? O Amazonas 9h30, aqui no Pará já 10h30. E o solzão é daqueles que é dessa época mesmo, de setembro. Não é brincadeira, o pessoal saindo aqui é meio complicado, porque enquanto uns saem, outros vão entrando, é aquela coisa, aquela balbúrdia. Mas numa atracação como essa, a movimentação é grande, inclusive dos vendedores ambulantes, mas faz parte da rotina dos portos aqui da região oeste do Pará, no caso entre entre Santarém e Manaus. No momento que a gente deixa aqui o porto de Juruti, a informação que nós temos é que essa embarcação não vai parar no porto de Óbidos. Normalmente são 4 etapas, 4 escalas, mas nessa aqui não vai haver parada. Então aquele barco que está lá na frente, saiu agora no porto, o Obidense, tem como ponto final, eu imagino, o porto de Óbidos. Mas nós, diferente, não vamos parar no porto de Óbidos, porque de alguma forma a gente espera chegar em Santarém às 18 horas, conforme ficou estabelecido desde o começo, que nós chegaríamos na cidade, no nosso destino, às 18 horas. Vamos torcer para que isso aconteça. E aqui o porto vai ficando para trás. Vai ficando para trás, detalhe. 11 horas, meio-dia. O sol vai começar a esquentar. Vamos ter, daqui para frente, o clima já começa a ser um problema, porque esquenta demais pela parte da tarde. E eu estou do lado de lá, minha rede está do lado de lá, então assim, de alguma forma eu estou
por enquanto, né? Enquanto o porto, a cidade de Juruti vai se distanciando, nós vamos nos distanciando da cidade, do centro de Juruti. Um pouco mais de 36 horas a gente vai se aproximando da cidade de Santarém, mas naquela previsão de 36 alguma coisa além disso. Um dia bonito que fez hoje e na aproximação com o porto da cidade as pessoas vêm naturalmente aqui para frente da cabine de comando para fazer essa avistagem, né, que te diz sensacional, porque chegar no final da viagem, poder chegar e chegar bem é sempre um prêmio, é sempre um privilégio. Deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado, enquanto todo mundo fazendo, claro, as suas fotos, e final de tarde aqui é muito bonito, porque tem o pôr do sol, né? O pôr do sol é sempre um momento especial e todo mundo já se preparando para, enquanto a navegação prossegue, a maior parte já recolheu as suas redes, já está dando uma destinação para o final da viagem. Enquanto Santarém está logo ali. Cidade aí. Na aproximação aqui com o terminal hidroviário, esse aqui é o terminal hidroviário para cá, né? Aquela edificação. Só que nós vamos atracar no porto do DER, que fica aqui mais para a direita. Aqui nessa direção. Movimentação grande, né? É um dos portos mais movimentados aqui da Amazônia. Mas nós vamos atracar para cá. Enquanto eu mostro para vocês esse final de tarde maravilhoso, momento que a gente está chegando para finalizar o vídeo. Lembro a vocês que se vocês gostaram, que curtam, que compartilhem, se inscrevam no canal. Momento da nossa chegada para finalizar mais uma etapa, mais um projeto que agora eu chamo de Turismo Aqui Amazônia, e que agora a gente envolveu 3 estados, Pará, Amazonas e Roraima. Só para ilustrar, só para terminar da melhor maneira possível com essa imagem maravilhosa aqui da chegada em Santarém.